Oh, my Senhor, Jesus. Conforme a tua infinita Todo graça, mundo lá fora cantando. ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Bom dia, então, a todos. Que alegria estar mais um dia aqui na Escola de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz do nosso Deus. Bom dia, Pastor Rogério. Bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. O Senhor nos abençoe, nos guarde nesta manhã. Pastor Então, nós Joeli, vamos começar, né? Já, como nós estamos hoje meio que atrasadas, né? Nós vamos ter, então, uma oração apenas, né? Pastor Rogério, então, só pode orar para a gente começar? posso sim, deixa eu só tirar uma rápida dúvida aqui. Pastor Joeli está conosco, amigo? Sim, o pastor Joeli está. Ah, que bênção, que bênção. Então está bem, vamos orar então. Vamos orar e dar sequência. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus de amor, louvado e engrandecido seja teu nome. Venha, Senhor, nos restaurar, venha estar ao nosso lado, nos capacitando e nos dirigindo em todo o tempo. Nos concedendo, Senhor, a tua graça e tua proteção. Eis-nos aqui, rebanhos do teu pastoreio. Somos servos teus. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor, por tudo que tu és. Venha nos iluminar nesta manhã mais uma vez. Que ao abrirmos a tua palavra, ouçamos a tua voz, como o Senhor tem feito durante tanto tempo. Eis-nos aqui. Capacita-nos, ilumina-nos. Oramos no doce, sagrado, maravilhoso e belo nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pastor Rogério, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém, que bom. Débora e Elisandra, eu preciso da ajuda de vocês só para saber onde é que a gente parou ali no Parábolas de Jesus. Me deem um auxílio aí.
Acho que foi um pouquinho para frente do afeto e cordialidade. Pastor e irmãos, bom dia. Eu tenho anotado aqui talento multiplicado, né? Isso, é isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Bom. E o parágrafo, todo esforço feito para Cristo reverterá em bênção para nós mesmos. Não sei, de repente. Eu vou começar do início ali. Tá. Então, no final de semana, sábado e domingo, nós estudamos o livro Parábolas de Jesus. Então, aqueles que quiserem acompanhar, eu vou colocar na tela, mas você pode também procurar aí capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus, no tópico Talentos Multiplicados pelo Uso. Eu só preciso, por gentileza, que me coloquem como anfitrião para eu poder compartilhar no YouTube com as pessoas que não têm acesso ao Zoom. Se puderem fazer isso, eu agradeço. Só um instante, pastor, que eu já vou colocar. Já está. Ok, agradeço. Vamos lá. Hoje é dia 22 de outubro. São 178 anos do grande desapontamento e é para nós uma data bastante especial, não é? De recordar, de relembrar nossa história. Provavelmente no lugar onde você assistirá ao culto desta manhã para adorar o Senhor, a mensagem tem que ver com esse conteúdo. Só uma lembrança aí, né? Vamos lá. Acompanhe comigo então na tela. Vamos juntos. Talentos multiplicados pelo uso. Talento usado, talento multiplicado. Talento não usado, talento atrofiado. O êxito não é resultado do acaso, nem do destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e discrição, da virtude e do esforço perseverante. Veja que neste início já nós conseguimos ver de forma bem clara 2 Pedro 1,4. Esse, se eu não estou enganado, é um dos textos que mais temos citado aqui. É a coparticipação com a natureza divina, com a divindade. Onde você tem a providência de Deus e onde você tem o esforço humano. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos. E se assim fizermos, teremos maiores dons para empregar. Quanto mais usamos, mais somos capacitados. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas, ao utilizarmos a que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas ao utilizarmos a que temos, trabalhará conosco, Deus trabalhando conosco, a divina semente agindo em nós e através de nós. 1 João 3,9, a divina semente, Espírito Santo da promessa, o mesmo que gerou Jesus no ventre de Maria, nos tonificando, nos tornando fortes, nos fortalecendo. Por todo sacrifício sincero e cordial no serviço do Mestre, nossas faculdades aumentarão. Amém.
capacidades aumentarão. Enquanto nos entregamos como instrumentos para a operação do Espírito Santo, a graça de Deus opera em nós, para que reneguemos velhas e fortes tendências, formando novos hábitos. Vou grifar isso, vou ler novamente. Enquanto nos entregamos como instrumentos para a operação do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? Como é que eu me entrego como instrumento nas mãos de Deus para que o Espírito opere em mim e através de mim? Lucas 9:23 é um dos textos que nos ajuda a compreender. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, negando-se a si mesmo. Um homem desesperado perguntava para o pastor Joeli: e como faço, pastor, para ser coparticipante com a natureza divina? Como faço? E aí a resposta do pastor Joeli foi exatamente essa: o homem precisa morrer. O homem precisa morrer. Acariciando as sugestões do Espírito e a elas obedecendo, nosso coração se dilatará para receber mais e mais de seu poder e para fazer maior e melhor obra. Acariciando as sugestões do Espírito. Como é que alguém acaricia as sugestões do Espírito? O texto responde: a elas obedecendo, ouvindo a voz, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. A voz da consciência é a voz do Espírito Santo quando você procura de todo o coração fazer a vontade de Deus. Energias adormecidas são despertadas e faculdades paralisadas recebem nova vida. Isso é extraordinário porque existe aqui até uma mudança hormonal, não é? Uma mudança de química cerebral. É obviamente que tudo isso está relacionado aos 8 remédios, obviamente, mas é o poder de Deus agindo em nós e através de nós. O obreiro humilde que obedientemente responde ao apelo de Deus pode estar certo de que receberá assistência divina. Nós não estamos sós, queridos. Nós não estamos sós. Não fomos abandonados. Não estamos como órfãos. Aceitar responsabilidade tão grande e sagrada por si só eleva o caráter. Estimula a atividade, as mais elevadas forças mentais e espirituais, e fortalece e purifica a mente e o coração. Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso quão forte se torna um homem débil. Lerei novamente. Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso quão forte se torna um homem débil, quão decididos seus esforços, quão fecundos de grandes resultados. Me lembrei agora do ébrio, do bêbado, que depois de assistir a uma série de conferências, e a cada noite ele chegava bêbado, quase que ao ponto assim de estar ali mais atrapalhando do que ajudando. Em cada apelo ele ia à frente, aceitava, e na sexta-feira à noite o pastor então fez o apelo para o batismo. Aquele homem foi à frente e o pastor disse: vocês que participaram de toda esta série de conferências sobre as doutrinas, sobre o amor de Jesus, agora estão preparados para o batismo. E aqueles que desejarem ser batizados, depois de terem acompanhado essa série, então poderão vir amanhã para o batismo. E quem estava lá no sábado de manhã? Quem estava lá? Aquele homem que todos pensavam que estava ali apenas para
incomodar. Depois de muitos anos, o pastor, então, que conta essa história, diz que voltou naquele lugar e percebeu que havia um homem que corria para todo lado, arrumando as questões de estacionamento, etc, etc, e perguntou para o pastor, mas aquele homem ali, ele não me é estranho? E a resposta é, aquele bêbado que você, aquela pessoa que, enquanto você pregava, estava bêbada, que aceitou o apelo, você se lembra? É ele. É ele. Aleluia. Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso quão forte se torna um homem débil, quão decididos seus esforços, quão fecundos de grandes resultados. Me lembrei dessa história por causa do homem débil. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura diligentemente mais sabedoria. Achará todo o tesouro celestial aguardando seu pedido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscai o Senhor enquanto está perto. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. De cima para baixo, de dentro para fora. Deus é luz, e a luz, então, quando inserida em nós, quando imputada em nós, ela agora é comunicada a nós e através de nós. De cima para baixo, de dentro para fora. Deus é luz, 1 João, capítulo 1, verso 5, e agora nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Quanto mais alguém experimentar e explicar a palavra de Deus a outros, experimentar. Então, não me venha dizer, eu não tenho dom para dar estudos bíblicos. Eu acredito nisso que eu estou lendo. Quanto mais alguém experimentar, explicar a palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará para ele. Alguns dizem assim para mim, pastor, eu entendo a doutrina do santuário, mas eu não sei explicar. Provavelmente você nunca tenha tentado explicar para alguém. Estou falando com você. Então você precisa começar a tentar explicar. Comece. E aí você vai perceber, primeiro, que você não sabe. Ou que você sabe. E Deus vai colocar alguém no seu caminho para que você fale. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, maior conhecimento e capacidade teremos. Quanto mais usamos, mais crescemos. Eu não sei se alguém dentre vocês teve o desprazer de abandonar o Senhor Jesus, como eu fiz. Mas eu que tive essa infelicidade de trocar Jesus pelo mundo, durante alguns anos de minha vida, posso com certeza afirmar que quando uma pessoa está distante de Deus, voluntariamente, todo o conhecimento que outrora foi adquirido em relação às questões espirituais é quase que evaporado. Assim como ele nega a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe nega o conhecimento espiritual, no sentido da profundidade. Então, quando as pessoas falavam comigo sobre questões espirituais, obviamente que eu tinha conhecimento cognitivo, mas faltava alguma coisa. Porque faltava o Espírito Santo. Não havia pecado contra o Espírito Santo, obviamente, tanto que aqui estou. Mas eu havia negado voluntariamente. Ele, por sua infinita graça e misericórdia, me concedeu mais uma chance. Estou dizendo isso por conta desse trecho. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, maior conhecimento e capacidade teremos. Agora veja da forma inversa. Quanto menos, ou quanto menor ainda será o conhecimento e a capacidade que teremos.
Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos. Se usarmos nossos meios para a sua glória, Ele nos dará mais. Me lembro também da jovenzinha que me disse: pastor, quando eu estava firme na igreja, eu cantava e louvava a Deus, e depois que me ausentei, parece que o dom de louvar foi perdido. Foi perdido. Se é dom de Deus. Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos, se usarmos nossos meios para a sua glória. Mateus 5,16. Vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. 1 Coríntios 10:31. Fazei tudo para a glória de Deus, e Ele nos dará mais. Se tentarmos ganhar outros para Cristo, manifestando em nossas orações preocupação por eles, nosso coração palpitará pela influência vivificadora da graça de Deus. Nossos próprios afetos arderão com o mais divino fervor. Toda a nossa vida cristã será mais e mais uma realidade, mais sincera e mais devota. A importância da missão. Um cristão que não é missionário não é um cristão genuíno. Todos nós precisamos lembrar que um cristão nasce no reino de Deus como missionário. O valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus. Esse conhecimento é a fonte da qual origina todo o poder. E se alguém nos perguntasse qual é a base bíblica para isso, poderíamos mostrar de 1 João, texto que você provavelmente já leu. Não, capítulo 2, 1 João 2. O verso 4 é o verso conhecido, mas podemos ler também o 3. Podemos ler o 3, depois o 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quando eu falo em mandamentos, eu não gostaria que você pensasse nos 10 mandamentos a princípio. Já explicamos isso ao longo da semana. Quando falamos de mandamentos, gostaria que você a princípio pensasse no amor a Deus, no amor ao próximo, nos princípios por trás dos mandamentos, na lei que é eterna, lei que é reflexo do caráter de Deus. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Esse conhecimento é a fonte da qual origina todo o poder. Deus criou o homem para que toda faculdade fosse faculdade da mente divina. Mente divina. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Negação de si mesmo. E sempre procura pôr a mente humana em associação com a divina, coparticipação com a natureza divina, a divina semente em nós. Morrer para si mesmo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo. Cooperar com Cristo. O grande derramamento do Espírito de Deus não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido que conheça por experiência o que representa ser cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Eventos finais, página 120. O Serviço Cristão, página 253. Lindo demais. Oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo, revelando sua graça ao mundo, para que recebamos conhecimento crescente das coisas celestes. Olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. Pela contemplação somos transformados. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais Ele inunda meu viver e muda minha história.
a benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se um instinto natural. Qual é o instinto natural sem o Espírito Santo agindo em nós de forma intensa? Pecado voluntário, por escolha. Mas quando o Espírito Santo de Deus habitar em mim de forma intensa, quando eu nascer a cada dia para Cristo, isso então ocorrerá. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se um instinto natural, porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Desenvolvemos caráter, que é uma cópia do divino. Maravilhoso texto. Cópia do divino. O divino é perfeito? Sim ou não? Claro que sim. Posso dizer então que é possível alcançarmos caráter perfeito? Obviamente que sim. Por quê? Porque se desenvolvemos caráter, que é uma cópia do divino, e o divino é perfeito, e o que é o perfeito? O perfeito é a completa dependência de Deus. O perfeito é o amor a Deus e o amor ao próximo que o próprio Cristo possuía. E agora, pelo poder de Deus, Espírito Santo agindo em nós e através de nós, isto é possível a nós. Por nós mesmos, de forma alguma, mas em Cristo, com Cristo, para Cristo e por Cristo. Por que é que esta minha fala soa tão difícil e tão amarga aos ouvidos de alguns? Simples, não querem abandonar a vida de pecado. Simples assim. Mas todo aquele que deseja morrer para si mesmo e viver para Cristo, sabe que isso é possível. Crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Quando alguns escutam minha fala e não compreendem a base disso, logo pensam assim, então você está dizendo que não tem pecado? Não, de forma alguma. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas eu estou dizendo que é possível, pelo poder de Deus, abandonar todo o pecado conhecido. Aqueles que durante a semana estudaram o livro Fé e Obras, juntamente conosco, visualizaram isso. E eu leio novamente. Fé e Obras, página 79 e 80. Nenhum ser humano pode cobrir seu coração com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ocorrer a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica o coração. Aleluia. Bom, nós hoje podemos fazer um pouquinho diferente e aproveitar. Deixa eu ver se o pastor Joelino está conosco, se ele foi para outra sala. Está aqui. Pastor, eu não sei se consegue abrir o áudio. Consegue, amigo? Estou vendo que ele está só com a câmera, só parece que não. Joey, se você conseguisse abrir o áudio, a gente podia dar espaço para perguntas e você me ajudava aqui nas respostas. Bom, vou encerrar por aqui então, beleza? E amanhã nós damos sequência. Ou não, Keila, amanhã não sou eu. Como é que ficou aí? Só para eu saber. Eu confirmo com o senhor mais tarde, tá bom, pastor Rogério? Tá bem, você confirma então. Beleza, paramos por aqui. Meninas, é com vocês agora. Depois eu fico à disposição para responder as perguntas, ouvir os comentários. Sim, louvado seja Deus, pastor, por esse estudo hoje tão maravilhoso. Esse livro realmente ele é maravilhoso. Eu acabei de ler Parábolas de Jesus há um mês atrás
e eu escrevi nesse texto sensacional. É a minha anotação aqui do ladinho desse texto que acabamos de estudar. Então, neste momento, gente, nós vamos encerrar, né, com 2 orações e nós vamos ter uma mensagem cantada com a Rutinha. Pastor, só faz a primeira oração e eu faço a segunda, ok? Combinado. Poderoso Deus de amor, em tuas mãos colocamos, Senhor, a nossa história, nosso desejo intenso de fazer a tua vontade. Nós, mais uma vez, hoje vimos quão maravilhoso é o Senhor, quão poderoso é o Senhor. Cristo Jesus, nesse momento, nós clamamos para que isso seja realidade, para que tudo vá bem, tudo dê certo. Capacita-nos, ó Deus, restaura-nos, fique ao nosso lado, nos dê tua graça e tua paz. Eu rogo, em doce e sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de te servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia ter escolhido tantas pessoas aí de cima do céu para estar aqui dirigindo essa sala. O Senhor escolheu a mim. E eu te louvo, Senhor, porque eu sinto uma alegria imensa de poder te servir a cada manhã. Que o Senhor me ajude a usar os meus talentos para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa abençoar o pastor Rogério também no seu ministério, o pastor Joeli, que aqui também está conosco. Que estes homens, servos teus, possam usar todos os teus talentos e possam sentir a alegria de servir a ti, como o Senhor disse aqui no livro, aqui no texto que acabamos de estudar. Abençoe, Senhor, a cada irmão que está aqui também, que eles possam passar por essa experiência de servir a ti de maneira total. Que o Senhor também possa ser com todas as pessoas que estão ouvindo pelo YouTube nesse momento, as que vão ouvir depois, que todas essas pessoas também possam ter essa experiência íntima e pessoal contigo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama muito mais do que nós imaginamos. Nós te agradecemos pelas horas do sábado, que nós possamos passar um dia incrível ao teu lado, que nós possamos ouvir a tua voz, a voz do verdadeiro pastor. Fale conosco, Jesus. Nos ensina a avançar a cada dia rumo a Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. Fica conosco ainda, Senhor. Temos ainda a ouvir a tua voz. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Deus Criador, eu pertenço a ti. Glórias darei em ti. Se eu esquecer o teu rosto aqui, conduz-me ao Calvário. Se eu esquecer o Getsemane, se eu esquecer a tua dor, se eu esquecer o teu amor, conduz-me ao Calvário. Se qual Maria em tristeza e dor para o sepulcro eu for, mostra-me que ele vazio está, conduz-me ao Calvário.
Se eu esquecer a tua dor, se eu esquecer o teu amor, conduz-me ao Calvário. Quero estar pronto a carregar cada momento a cruz. Se porventura eu fraquejar, conduz-me ao Calvário. Se eu esquecer o Getsemane, se eu esquecer a tua dor, se eu esquecer o teu amor, conduz-me ao Calvário. Se eu esquecer o teu amor, conduz-me ao Calvário. Amém. Louvado seja Deus por esse momento tão, tão especial. Esse capítulo em especial, ele falou muito ao meu coração quando eu estudei. E eu tenho certeza que esse capítulo hoje também falou ao seu coração. Irmão Éden, bom dia. Abra seu microfone. Bom dia. É o seguinte, eu só queria compartilhar uma coisa que aconteceu com uma irmã que eu conheci, né, bem, assim, chegado, né? E essa irmã, ela cantava na igreja, né? No caso, participava do JA, era uma jovem e cantava inglês, tocava piano, era pianista da igreja. E hoje, assim, ela saiu da igreja, afastou dos caminhos, né? Não voltou, vai à igreja como visitante de vez em quando tem uma programação especial. E eu imaginava que uma pessoa que fosse adventista, um dia, que ele não ficaria em nenhuma igreja, assim, que fosse do gabarito, do conhecimento que a pessoa teve, ele não conseguiria ficar em outra igreja, sabe? E essa irmã, hoje, ela é católica, totalmente oposto, né? E com ideias espíritas. Eu nunca imaginava que, como o pastor falou, todo o conhecimento que a pessoa teve parece que evapora. E ao passar, quando ele falou essa frase aí, caiu a ficha. Parece que é como se fosse tirado todo o conhecimento. Isso é muito triste mesmo. Uma pessoa que trilhou os caminhos de Deus e que simplesmente não tem interesse de voltar e passou para o outro lado, né? Que isso nunca vem acontecer com nenhum de nós aqui na sala. Um bom dia para todos. Obrigada, Obrigado. irmão Éden, pela sua participação. Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a frase que fala aqui assim no livro. Aceitar responsabilidade tão grande e sagrada por si só eleva o caráter, estimula a atividade às mais elevadas forças mentais e espirituais. Nós estamos vivendo agora um momento, né,
dentro da igreja, aonde nós vamos ter as comissões de nomeação e aonde os cargos, né, serão distribuídos. E muitos têm rejeitado esses cargos, né? Muitos não querem ter responsabilidade, mas olha o que o texto fala, que aceitar responsabilidade tão grande e sagrada, por si só, eleva o caráter. Estimula as atividades, as mais elevadas forças mentais e espirituais, e fortalece e purifica a mente e o coração. Querido irmão, se Jesus te chamou para fazer alguma coisa, nunca diga não ao Senhor. Ele está te sentando no banquinho da escola dele. Você ter um cargo, você fazer algo para Cristo, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo para você mesmo, né? E quando a gente estudou esse texto aqui, que na página 355, que fala: oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo, revelando sua graça ao mundo, para que recebamos conhecimento crescente das coisas celestes. É Cristo nos oferecendo, não é o pastor, né? Não é as pessoas, não é o ancião da igreja. Ele não tem que ficar te implorando para você aceitar um cargo. É uma oportunidade que Cristo está dizendo para você: venha, eu estou te oferecendo o privilégio de cooperar com Cristo. Eu não lembro mais qual foi o pastor que leu aqui na sala, é um texto de Ellen White, onde ele falava que quando chegarmos no céu, vamos sentir vergonha por ter feito tão pouco. Então, hoje, Cristo está nos oferecendo um privilégio. Ontem, nós tivemos uma vigília, né, de um grupo chamado Jejum e Oração, e, ao terminar, eu disse para a Miriam, que está aqui na sala, e mais algumas amigas, né, que estava coordenando, e eu disse exatamente isso para elas. E quando eu li esse texto aqui agora de manhã, o meu coração encheu de alegria, que eu disse para elas: olha, o trabalho que estamos fazendo aqui, só na eternidade nós vamos conhecer os frutos, né? E é um privilégio, eu disse para as minhas amigas, é um privilégio, porque Deus poderia ter chamado qualquer pessoa para estar fazendo esse trabalho, e Ele chamou a mim e a você. Que Deus te abençoe. Se você for chamado para fazer qualquer coisa, aceite, porque esse chamado não é do homem, ele vem de Deus. Juliana, seja bem-vinda, abra seu microfone. Feliz sábado, irmãos. Deus abençoe a cada um. Eu só queria perguntar uma coisa para o pastor, né? Como sempre. Esse ano, eu nunca tive cargo na igreja, sempre corri dos cargos da igreja, sempre tive muito medo das responsabilidades, porque todas as vezes que eu estou à frente de alguma coisa, eu sou muito esquecida. Eu sempre fui esquecida, mas ultimamente, com a idade, embora eu acho ainda nova, mas eu tenho esquecido muito mais. Isso é dentro do meu cotidiano e fora também. E se eu sou exposta a alguma situação de frente, eu fico mais esquecida e mais assim, sabe aquela pessoa atrapalhada, confusa? Então, eu sou assim. Eu falei: Senhor, se isso é deficiência de vitamina, se isso é alguma coisa, porque eu não sei, eu acredito que isso são traumas da infância, mas não é só traumas, porque eu estou bem, graças a Deus, hoje, e eu sou da Comissão das Mulheres. Eu nunca quis cargo na igreja. Tudo que é evidência para mim, não sei, não me causa bem. Aí eu fico assim: Senhor, eu quero fazer o melhor, eu me cobro demais, eu quero fazer o melhor, e eu me acho incapaz, totalmente incapaz, e muita coisa para me guardar. Eu falei: Senhor, eu não lembro nem às vezes o que eu jantei no dia anterior. Então, eu não sei o que é isso. Eu já falei com alguns médicos que falaram: não, você precisa procurar um nutricionista. E eu sempre procuro, né, a ficar, depois de 5 meses que eu passei com o infarto, a ter uma alimentação mais assim, leve, bem leve, saudável, dentro das minhas condições, bem simples.
Aí eu falei, Senhor, aí a minha amiga até falou assim, a Cássia, Juliana, isso é deficiência da vitamina B12, é irreversível, cuidado. Eu falei assim, sim, eu vou perguntar para o médico. Aí o médico falou de novo para mim, não, isso é com nutricionista, então já viu, é complicado pelo governo também. Eu tenho um convênio, tenho tudo, mas é em São Paulo, então para mim fica mais difícil devido às condições financeiras. Aí eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E ontem mesmo eu estava aqui em casa, e pra você ter ideia, eu separei o dízimo, as ofertas, e do nada, da minha mão, não sabia onde estava. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, depois que eu procurei quase uma hora, uns 40 minutos, uma hora, não sei, aí alguma coisa falou assim para mim, ora, Juliana, ajoelha e ora, filha. Aí eu ajoelhei e orei, falei, Senhor, me ajuda, porque eu estou muito esquecida, eu não lembro de nada. Aí é como se apagasse. Aí eu ajoelhei e orei, falei, Pai, me ajuda. Aí ele falou assim, quando eu terminei, aí eu fui para o canto da cama e já levantei a roupa que estava, o dinheiro estava embaixo. E eu falei, Senhor, como é que eu vou ter cargo? Como é que eu vou lá na frente se eu esqueço? Aí ontem nós fizemos pôr do sol com os irmãos aqui, a irmã minha falou assim, Juliana, quando você fala é tão abençoado, você tem esse dom, filha, deixa Deus usar. E é tão bom para nós, a gente se sente tão acalentado, eu nunca esqueço. Então isso me fortaleceu, porque eu me sinto assim uma formiguinha, um nada. Aí eu falei, Senhor, e tantas coisas aconteceu para mim sair da igreja, assim, ir para minha filha com ideação suicida. Foi tanta luta, que eu me sinto, assim, às vezes, um esqueleto humano andando ainda, vivendo ainda. E eu falei, Deus, se for da sua vontade, faça na minha vida um instrumento teu, todo momento, porque o Senhor sabe da minha sinceridade, da minha vontade. Eu sei que eu andei por outros caminhos, eu vaguei por muito tempo, como o pastor falou, um tempo ele saiu da igreja. Eu estava dentro da igreja, nunca saí, e sempre clamando a Deus, mas ainda estava no mundo. Hoje o mundo para mim não interessa em nada, graças a Deus. E tudo isso eu vejo o que Deus tem feito por mim, no meu crescimento como uma pessoa espiritual. E isso tem me ajudado muito a continuar. Mas eu me sinto assim, com tantas coisas lindas, maravilhosas que Deus fala, e eu não consigo passar tanta coisa que Deus me dá. Eu falei, Senhor, eu sempre estou em falta contigo, me perdoa. Que vocês orem por mim. Juliana, todos nós temos essa questão do esquecimento, né? Em umas pessoas, obviamente, que isso é mais agravante do que outras. Eu esqueço muita coisa também. O que tem me ajudado é anotar, né? Então, o que eu não anoto na agenda, eu esqueço. Seja visita, seja pregação, se eu não anotar, eu esqueço, marco outra coisa no lugar, e depois dá o problema, falo, poxa, eu deveria ter anotado. Então, eu entendi que se eu não anotar, se eu não prestar atenção, vai dar problema. Então, a chave tem o lugar certo para ficar. Entrei em casa, a chave fica ali. O carregador do celular, ó, não sei onde está. Por quê? Porque eu tirei do lugar onde eu deixo sempre. Então, não pense que essa questão de esquecer é algo específico sua. Obviamente que para algumas pessoas é muito mais do que outras, dependendo da questão das vitaminas, obviamente. Mas sobre essa questão de esquecer, eu sugiro que você, então, marque, sabe? Ó, deixei tal coisa, vou sempre colocar o dinheiro na caixinha X. Pegou dinheiro, deixou lá. Isso vai ajudar muito. Em relação à questão das funções na igreja, para todos vocês que estão ouvindo, lembrem assim, existem aqueles que são chamados para ser os cabeças, no sentido de nomeados, e existem as equipes, ok? Que fazem parte dessas lideranças. E existem outros que não serão lembrados, mas que trabalham tanto quanto, mesmo não tendo nenhuma nomenclatura. Diretor, vice-diretor, auxiliar, etc, etc. Talvez seja a maioria de vocês aqui. Talvez não. O importante não é se você foi nomeado ou não, mas é que você seja um missionário intenso e constante. Geralmente, em igrejas menores, você será notado.
qualquer um de vocês, em igrejas menores serão notados. Por quê? Porque falta opções, então os que estão ali participando são os lembrados. Falta opções no sentido assim, você não tem um especialista em área X, então trabalha com quem tem. E Deus é capacitar, né? Mas se vocês frequentam igrejas grandes, então dificilmente muda. São sempre os mesmos por anos, e aí estes mesmos discipulam alguém, aí eles indicam alguém, geralmente é essa pessoa, é assim que funciona, é assim que gira. Então, se em algum momento você for lembrado, seja numa igreja pequena ou numa igreja maior, e você lembre das falas da irmã Heloísa, de se colocar nas mãos de Deus e lembrar que Deus capacita, que Deus guarda, que Deus cuida, e todas as oportunidades que você tiver na hora da comissão para poder abençoar ao invés de atrapalhar, faça isso. Bem? Faça isso. Agora, se você participa de uma igreja onde tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, que toda comissão é uma briga, que é melhor não ir, porque toda vez que volta dela o coração está a mil, e você se arrepende de ter aceitado o ministério, aí você tem um problema não com você. É um problema que é além de você, né? Se o pastor não é espiritual, a comissão vai por água abaixo. Veja, a nossa comissão de nomeações na Igreja Central, que, em suma, deveria ser a igreja mais desafiadora, durou 1h40. Por que foi tão rápido? Porque a comissão é espiritual. O Espírito Santo conduz, a coisa vai tranquilo. Mas se é uma igreja complicada e o pastor não tem esse tato, a comissão demora horas. Então não é o Rogério, mas é Deus através do Rogério. Só uma dica aí. Jaqueline, pois não? Bom dia, pastor. Eu estava ouvindo os comentários e pelo que a gente viu hoje, todo talento vem de Deus, não é isso? Todo talento vem de Deus, né, pastor? O que a gente não pode esquecer é que veio de Deus, não é nosso. Não é nosso, é Deus chamando os incapacitados e capacitando-os. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para que o eu da gente esteja morto neste momento. Porque senão a gente vai achar que o dom é nosso. A gente vai começar a se vangloriar de ter este dom. Por isso, quando as pessoas se afastam, o dom ou diminui ou desaparece. Porque deixou o Espírito Santo de lado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse trabalho que nós somos chamados não é para a igreja, mas é para Deus, é Deus chamando. É Deus que nos chama para fazer o trabalho dele e não nosso. O trabalho é de Deus. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. O trabalho é de Deus e para Deus. Por isso, ele nos capacita, como ele chamou os discípulos, homens incapacitados que ele capacitou. Né? Lembrando disso, a gente não corre o risco de cair tendo os dons, mesmo não saindo da igreja. Porque a gente começa a se vangloriar, mesmo estando na igreja, pelos dons que nós recebemos, aí o nosso eu, ele engrandece. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando foi falado no Parábola de Jesus sobre o assunto, eram com pessoas que o eu tinha morrido. Eu entendi assim, não sei se eu estou errada, pastor. Mas eu entendi que quando o Espírito Santo falou com o irmão White sobre o que nós estudamos hoje, ele estava falando com pessoas que o eu estava morto. Porque se o eu estiver vivo, gente, a gente vai roubar a glória de Deus e trazer a glória para nós. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Um bom dia a todos. Bom dia, Jaque. Bom dia. A bênção. Os comentários são excelentes. Heloísa, é contigo, querida. Obrigada, Jaqueline. Realmente, esse texto que nós estudamos hoje, ele é muito incrível, né? Porque
Cada frase aqui que a gente estudou, ele tem algo assim maravilhoso a nos ensinar, né? E aqui, quando no meu livro, né, quando eu li, que eu escrevi sensacional, eu coloquei, foi na seguinte frase: quanto mais procurar comunicar luz, tanto mais receberá. Quanto mais alguém experimentar explicar a palavra de Deus aos outros com amor às almas, tanto mais clara ela se tornará. Quanto mais usarmos o nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, tanto mais conhecimento e capacidade teremos. Eu tenho experimentado esse texto, pois eu tenho alguns estudos bíblicos, né? E quando eu dou meus estudos bíblicos, né? Quando eu estou ali na casa dos meus alunos, ou estou fazendo aqui pela internet, e eu fico assim maravilhada, porque de repente, assim, do nada, eu começo a ter um outro entendimento, e eu começo a falar sobre um assunto com um aluno, eu falo assim, gente, mas por que eu nunca pensei nisso? Né? E o Espírito Santo, então, vai clareando a nossa mente, é algo assim tremendo. E quando a gente leu esse texto aqui, pastor, eu fiquei pensando num atleta na academia. O atleta na academia, quanto mais ele pratica exercício físico, mais ele vai desenvolver a sua musculatura. Mas aquele que não pratica exercício físico, ele fica com seu corpo flácido, atrofiado, né? E aqui nós estamos vendo exatamente isso, que para você ter mais luz, você precisa exercitar. Então, que você possa, nessa manhã, entender que tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo. Né? Que Deus te abençoe, que Deus, nessa manhã de sábado, possa te dar o desejo, né, de servir, que essa possa ser a nossa vontade mais uma vez. Vamos ver se tem mais alguma mãozinha, pastora, aqui para a gente fazer uma consideração. Alguém gostaria de contribuir? Se não houver, nós vamos estar encerrando. Pastor Joeli, acho que ele já saiu também, né? Semana que vem, sábado e domingo, teremos o pastor Joeli aqui falando aqui na sala. Bom, gente, não havendo mais ninguém, né, para poder considerar, nós vamos, então, agora encerrar esse momento, até mesmo porque hoje teremos um dia bem cheio, né? Aqui em Minas, eu estou em Contagem, né, Minas Gerais, muitos aqui estão no Sul, a Lígia, que está aqui em Portugal, né? Nós teremos um dia cheio aqui na Associação Mineira Central, pois vamos ter um dia inteiro em congresso, né? Com a Darleide, e nossa programação começará bem cedo hoje pela manhã e encerrará hoje à noite, né? Então, que Deus possa ser com o nosso congresso aqui do Ministério da Mulher. Nós vamos, então, agora orar. Irmã Terezinha, a senhora pode terminar com a oração? Sim, posso. Obrigada, irmã Terezinha. Vamos olhar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas mensagens, Pai, que nós temos ouvido cada manhã. Obrigada pela vida do pastor Rogério. Obrigada, Pai, por esse estudo que está fazendo conosco nessa sala. Muito obrigada. Nós queremos rogar ao Senhor que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Abençoa cada família, cada lar aqui representado. Sonda nossos corações, Pai, supra na cidade de cada um de nós. Pai, dás um dia na Tua presença, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, então, feliz sábado para todos. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã estaremos continuando o livro Parábolas de Jesus com o pastor Rogério. Até amanhã. Até amanhã. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado.